Um dia eu me perguntei por que a grama do vizinho era tão verde. Então eu percebi que ela era artificial. Às vezes a gente tá tão desesperado, querendo aquilo tão rápido, que a gente olha para a vida das outras pessoas e vê tudo perfeito. Então a gente percebe que aquelas pessoas, na verdade, não são o que parecem ser. Ou a maioria delas. Então entramos naquela de ficarmos questionando por que comigo é assim e com aquela pessoa deu tão certo. Porque comigo não dá certo e com aquela pessoa dá tão certo. Eu trabalhava no Instagram vendendo produtos capilares, porque essa era a minha fonte de renda na época. Então ali a gente precisava postar stories, estar ali todo dia, sem falhar, postar o almoço, postar para onde a gente saía, postar a nossa rotina de cuidados, né? Porque esse era o intuito do perfil, para você sensibilizar aqueles clientes com a sua rotina, fazer com que eles te seguissem ali e no final você vendesse o produto. Eu queria muito participar disso, eu queria muito vender esses produtos, porque sempre foi um sonho meu há muito tempo atrás. Então no início foi tudo muito bom, só que daí eu comecei a ver muita gente crescendo, muita gente já grande, ganhando muito dinheiro, com carro, com casa e tudo mais. E o que era para me inspirar acabou me aprisionando, porque de certa forma eu não conseguia ver que aquilo ali era com muito tempo de trabalho. Aquelas pessoas tinham aquilo ali tendo trabalhado muito tempo. E muitas, querendo não, tiveram sorte. Sorte eu falo por quê? Porque entrou no mercado muito antes de estar tão saturado como hoje. E hoje em dia, querendo ou não, qualquer conteúdo, se você fizer muito igual ao outro, vai saturar, vai ter milhares de vídeos sobre aquele mesmo assunto. Agora imagina pegar uma pessoa que estava tendo crise de ansiedade praticamente todos os meses. Fui parar no pronto-socorro porque eu achei que eu estava morrendo. Eu não sabia o que era uma crise de ansiedade. Fui parar no pronto-socorro. Fui parar num dos maiores hospitais para fazer vários exames do coração. Graças a Deus não precisei gastar porque a gente tem plano de saúde, né? Fiz 6 exames de coração bem complexo, tive que dormir com o aparelho no corpo para no fundo o médico falar que eu estava tendo crise de pânico. Antes dos resultados dos exames sair, antes de eu fazer o exame, o médico já tinha falado para mim que poderia sim ser, né, crise de ansiedade, porque eu estava muito preocupada ultimamente com muita coisa na cabeça. E sim, eu estava com muita coisa na cabeça e não estava aguentando mais. E sabe aquele momento que você precisa parar e você precisa respirar e você precisa assumir que não dá mais. Tudo bem, fulana conseguiu, ciclana conseguiu, mas você não é fulana e nem ciclana. Você é você. E se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E eu falo isso em todas as áreas da sua vida. Seja nos estudos, seja profissional, seja na área da sua saúde, porque essa é a mais importante. Se aqui dentro não estiver bem, nada vai acontecer. E são pouquíssimas as pessoas no Instagram que mostram realmente a realidade da vida delas. Se você parar para pensar, são pessoas que praticamente já estão com suas vidas construídas ou estão ali com um filtro muito bom, querendo mostrar apenas aquilo que elas acham, né, importante. Por exemplo, querendo mostrar os lugares que elas viajam, os lugares que elas saem para jantar, os lugares para onde elas vão com os esposos, namorados, enfim. Ou aquelas garotas ricas querendo mostrar suas vidas de luxo, que não tem nenhum problema porque não precisa de preocupação para pagar nenhum boleto, né? Resumindo. E existe uma minoria ali dentro que sim está começando do zero, que sim lutou muito para ter aquilo que tem. E sim acabam inspirando outras pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa bem certeira. Nem todo mundo está preparado para ser inspirado. Às vezes é aquela história bonitinha, eu cresci, fiz isso e aquilo, me dei bem na vida, estou aqui falando que vai dar tudo certo. Mas às vezes nem todo mundo está preparado para ser inspirado pela história de fulano ou ciclano. Eu mesma não estava. Teve uma influenciadora que mostrou a vida dela, tal como ela cresceu rápido no digital, mostrou a casa, carros, vida de luxo que ela tem agora, né? E o que aquelas influenciadoras diziam que era inspiração acabou me deixando mais desesperada. Porque eu achava que ia ser muito rápido, como foi na vida delas também, porque querendo ou não,
A história delas mostrava que tinha sido um processo até mais rápido. E aquilo me deixava muito ansiosa, até que eu explodi. E eu quase morri, literalmente, porque eu achei que meu coração não ia aguentar aquele surto de ansiedade. E assim, gente, eu tinha poucos seguidores na época. Larguei tudo, avisei que não estava bem, eu larguei tudo. E querendo ou não, isso afetou o meu trabalho também. Eu comecei a me sentir muito mal no meu trabalho, a ter crises quando eu chegava em casa. Eu tive uma dor muito forte um dia no meu trabalho. Eu não conseguia mais me olhar no emprego ganhando bem pouco, querendo ou não, CLT ganha pouco, né? E, gente, eu não conseguia mais me enxergar naquele emprego, porque a promessa que me fizeram era de um salário tão alto, né? No digital, que quando eu comecei a viver realmente, né, a realidade, como ela é e tal, aquilo me deu um choque tão grande e eu me senti tão inútil, tão fraca. Então eu entendi exatamente aquele versículo que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então chegou o momento de eu parar de ver só o que estava bom na vida das pessoas e começar a pensar em tanta gente que estava mal e como eu poderia fazer alguma coisa para sair do buraco que eu estava. Então eu percebi, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, ninguém vai me tirar daqui, ninguém vai me ajudar. Porque eles só querem enfiar as coisas que são perfeitas na sua cabeça e dizer que sim, você vai conseguir. Mas ninguém vai te ensinar o caminho para você chegar lá e vai te colocar lá. Você tem que aprender sozinho com o que você tem. Então eu abandonei o Instagram e fui dar uma respirada. Eu não falo só de Instagram, eu falo de diversas redes sociais por aí que tem pessoas que usam filtros demais e dizem que as coisas são perfeitas demais, quando elas são só pessoas normais como eu e você. Qual foi o meu problema nisso tudo? Eu depositei toda a minha energia, todas as minhas forças naquele projeto, querendo que ele desse certo, que desse certo rápido, porque na vida de fulano foi rápido, eu queria que desse, mas ele não queria dar certo, porque você precisa estar com a cabeça em paz e você não pode ter pressa, não tem como ter pressa nos dias atuais. A pressa sempre será inimiga da perfeição. Infelizmente eu não me encaixava naquilo, aquilo não era para mim porque a minha cabeça não estava pronta para aquilo ainda. E aí vem outro aprendizado, a gente tem que aprender e assumir quando temos que parar e quando temos que continuar. Tem muita gente que continua mesmo sabendo que aquilo está te adoecendo. Se te adoece, se não te faz bem, para. Você precisa estar preparado para receber o que você tem a fazer, o seu propósito, o seu projeto. Você tem que fazer com amor, com paciência. Porque se você fizer com pressa e ele só visando no financeiro, você vai cair. E eu fui fazer um curso e o que mais me pegou foi a fala daquela pessoa que estava dando aquele curso. Ela falava, mesmo que você não estiver bem, liga a câmera, coloca um sorriso no rosto e finge ser quem você não é. Gente, por favor, não existe fingir ser outra pessoa. E tinha muita gente conhecida, muita gente também que eu não conhecia que via meus stories. E aquelas pessoas pensavam que a minha vida era perfeita. Porque eu só postava o que estava bom. E eu comecei a não me enxergar mais naquilo ali. Eu era uma pessoa ali e eu era totalmente diferente aqui. E era horas gravando, editando, postando, até que eu parei e respirei. E foi a melhor coisa que eu fiz pra mim. Então, se tem alguma coisa que tá te fazendo mal, que tá te sufocando, que você tá empurrando com a barriga, sabe? Para, respira, dá um tempo e vê se é isso mesmo que você quer. Porque ninguém é obrigado a fazer algo que te adoece. E outra coisa que é muito ruim de estar nessas redes sociais é que a gente está sempre buscando aquela dopamina rápida, aquela sensibilização do público para conosco, como se as pessoas devessem curtir, devessem compartilhar, devessem nos seguir ali
naquela rede social. Quando isso não acontece, quando esses seguidores não vêm, quando esse like não vem, quando a gente não consegue vender o que a gente quer, parece que tudo desmoronou. E eu falo isso como uma pessoa que já esteve lá, que já passou por isso, que não conseguia dormir querendo like, que toda hora ligava a tela do celular para ver se alguém tinha curtido, tinha comentado, tinha comprado. Então eu comecei a privar minha vida depois e as coisas começaram a dar certo para mim. Embora não fossem resultados magníficos, mas era só eu e o meu esposo, minha família que estavam ali, pessoas que eu realmente queria compartilhar. E assim, essa foi a melhor decisão que eu tomei. Eu não me vejo no Instagram hoje, eu não consigo me olhar e voltar. E hoje eu mexo com as minhas coisas em casa mesmo, eu tenho CNPJ. Eu estou fazendo aquilo que eu quero fazer no momento. E também não tem problema você querer fazer várias coisas diferentes. Uma hora você se descobre, uma hora você consegue testar aquilo que realmente funciona para você. E o mundo não vai acabar se você não conseguir. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, ainda dá tempo de ser quem você realmente quer ser. Dá tempo de experimentar e não precisa mostrar para ninguém que você é capaz. Você mesmo precisa ter isso na sua cabeça de que você consegue. E eu vou ficando por aqui. Esse foi um desabafo tanto para você que está assistindo quanto para mim mesmo, porque eu criei esse canal no intuito mesmo de trazer esses sentimentos que eu aprendi ao longo do tempo com ele, que talvez você também esteja sentindo, ou talvez você vai passar por isso. E tudo passa, uma hora tudo passa. E isso é tão bom quanto ruim. Mas a gente tem que se acostumar a lidar tanto com coisas boas quanto com coisas ruins, da forma mais leve possível.